Olá, amigos. Estamos de volta aqui no segundo dia da nossa Semana Jurídica Saberes do Direito. As nossas palestras, para quem chegou agora, são divididas em 3 blocos. O primeiro bloco com transmissão para todos os visitantes do portal e o segundo e o terceiro bloco são exclusivos para os nossos assinantes. Lembramos que esse é um evento de coordenação do professor Luiz Flávio Gomes e da professora Alice Bianchini, com o apoio da editora Saraiva, da Escola Paulista de Direito e também da rede de ensino Luiz Flávio Gomes. Nós estamos recebendo nos nossos estúdios agora o professor Ivan Lorena Vitali Júnior. O professor Ivan é coordenador da área de Direito Empresarial da Escola Paulista de Direito, a EPD. É também doutor em Direito Comercial pela PUC e advogado especialista em recuperação de empresas. O professor Ivan vai falar sobre o tema a obrigatoriedade de um sistema jurídico de proteção das empresas. Professor, muito bem-vindo. Fique à vontade. Bom dia, obrigado a todos. Queria agradecer o convite, principalmente do professor Luiz Flávio Gomes, coordenador deste evento, numa semana importante, que é a Semana dos Advogados, para a gente falar sobre a obrigatoriedade e a necessidade, de um sistema protetivo para as empresas. A primeira pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte: será que é necessário que as empresas tenham um regime próprio, um ordenamento jurídico específico, ou o direito civil, que é o direito por excelência que regulamenta as relações privadas, ele já seria suficiente para a regulamentação das atividades envolvendo os empresários? Nós vamos ver que minha resposta a princípio não, Ou seja, o direito civil mostrou desde os seus primórdios ser insuficiente para regulamentar as relações jurídicas empresariais, e o direito comercial ele clama por um regime próprio, e até hoje nós vamos falar sobre um projeto em andamento, a necessidade até de um código próprio empresarial, apartado do direito civil. Por quê? Nós vamos mostrar que o direito empresarial tem uma sistemática própria e ele tem também uma principiologia própria. Vejam, desde os primórdios, quando começou a atividade empresarial, o direito civil se mostrou insuficiente e no nascimento da atividade empresarial que se deu lá na Idade Média, ela começou a clamar, julgando os seus pares, começando a criar direitos próprios, foi quando surgiu o direito comercial, e se mostrou necessário uma sistemática própria ao empresário. Por quê? E hoje essa sistemática ela vai se mostrar muito mais necessária pela função social que o empresário exerce na atividade econômica, e pela imposição jurídica até que ele sofre. Porque vejam, se a gente for começar pela nossa Constituição Federal, a nossa norma maior, no capítulo sobre a ordem econômica, alguns vetores vão deixar claro a necessidade da iniciativa privada. Primeiro, o caput do artigo 170 vai falar: a ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa. Ou seja, a necessidade que existe de guarida constitucional da liberdade de empreender, da liberdade que qualquer indivíduo tem de montar o seu negócio, montar a sua empresa para o exercício de uma atividade econômica. Mas mais do que isso, queria chamar a atenção de todos para o artigo 173 da própria ordem econômica, que vai falar o seguinte: ressalvados os casos previstos nessa Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessário aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo. Então vejam que a nossa ordem constitucional, primeiro, ela valoriza a liberdade de empreender. E ela está querendo falar o quê com o artigo 173? Que o Estado vai atuar como empreendedor numa economia excepcionalmente,
soberania nacional ou interesse público. Ou seja, toda a outra gama de produtos e serviços, insumos, quer dizer, que devem ser providos na sociedade, cabem ao particular. Cabem quem? Ao empresário. Então ele tem este encargo, essa função social primordial, que é suprir os insumos sociais, né? Então, a gente tem que analisar que a nossa Constituição, ela é uma Constituição capitalista, né? Essa é a primeira conclusão, e ela é uma Constituição que dá ao particular a obrigatoriedade, até a função, porque o Estado vai ser uma exceção, de suprir todos os insumos sociais. E o primeiro pressuposto que a gente tem que entender, desde o começo da atividade empresarial até o atual, é que a atividade empresarial, ela é uma atividade de alto risco. E como qualquer ser humano, ela tem o seu ciclo de nascimento, de desenvolvimento e até de morte, né? Eu chamo a atenção de todos que se a gente pegar as blue chips do índice Bovespa na década de 70, grande parte não existe mais hoje em dia. Se a gente pegar grandes empreendedores de começo do século, enfim, grandes grupos econômicos, não existem mais hoje em dia. Por quê? Isso é uma questão natural da atividade econômica, né? O risco que ela envolve. Mas vamos falar, esse risco está atrelado à busca do lucro. Sem dúvida. É dessa mescla da busca do lucro e do risco é que nasce a vontade de empreender. Então, se o Estado não der guarida e proteção a essa busca ao lucro e a diminuição desse risco, a necessidade, a função social, que é tão importante para a atividade econômica do empresário, ela vai ficar mitigada. Se nós não tivermos um sistema jurídico protetivo, que existe em parte, nós vamos ver que está em formação um sistema mais protetivo ainda, e não dermos proteção ao investimento, a essa vontade de empreender, nós vamos ver que, apesar do interesse imediato e direto seja a proteção do próprio empresário, o interesse indireto, né, e imediato é da coletividade como um todo. A proteção ao sistema jurídico empresarial é mais do que uma proteção ao empresário, é uma proteção da própria sociedade. Porque se as pessoas não tiverem uma certa proteção ao investimento que pretendem realizar na busca do lucro, sem dúvida, né? Porque se não for a busca de um lucro até maior do que lhe dá o mercado financeiro, não tem por que ter atividade empresarial, né? Em que você vai envolver um risco, você vai envolver mais trabalho. Então, se o Estado não conseguir dar essa guarida, essa mínima proteção, o prejudicado maior será a própria sociedade. Aonde vêm essas proteções que começam e nós vamos discutir, nem sempre são respeitadas, até concluímos aí com os movimentos que estão em andamento para a proteção das empresas dentro do cenário jurídico nosso. Primeiro, 2 diplomas foram cruciais a esse sistema protetivo e um instituto. Eu diria, primeiro, o Código Civil de 2002, né, com a adoção da teoria da empresa e o conceito de empresário. Sistema jurídico protetivo esse que vai ter sua grande guarida com a Lei 11.101 de 2005, em que traz o Instituto da Recuperação Empresarial, né? E um terceiro instituto que já existia, que existe, continua existindo proteção no Código Civil e continua, obviamente, tendo a mesma proteção num projeto de Código Comercial, é a limitação da responsabilidade dos sócios. Então, eu queria trabalhar essa tríade, né? Primeiro, evolução com a teoria da empresa, né, com o conceito de empresário. Segundo, né, a ligação, vejam, porque nós vamos ver que o conceito de empresário, a teoria da empresa, qual a importância dela? Exatamente o alargamento
do objeto do direito comercial. Ou seja, alguns empresários, empreendedores, não eram abarcados por um regime jurídico comercial. Principalmente quem? Os prestadores de serviços. Então eles vão clamar a ingressar num sistema protetivo, porque o interesse de todos está dentro do sistema protetivo. E mais, não só o interesse de quem exerce, mas como a gente falou, o interesse da coletividade, o alargamento desse objeto, que passa do conceito de comerciante para o conceito de empresário. O segundo movimento, a gente pode falar, bom, mas que grande sistema é esse? Né? O principal instituto de proteção são dois. Né? Um, que é a própria recuperação da empresa. Né? Então a gente vê que é um sistema jurídico próprio, que as pessoas não existe a recuperação pessoal. Né? Só existe a recuperação da empresa. Ela que tem direito a esse reenquadramento das suas dívidas. As pessoas físicas que não são exercentes de atividade econômica não têm. Alguém que está endividado aí com aluguel, cheque especial, cartão de crédito, enfim, não pode estar com pedido requacionando as suas dívidas. Né? Caso ingresse, vai ser impossibilidade jurídica do pedido. Né? Quem pode fazer isso é o empresário. Agora, muitos vão questionar, mas não estaria sendo inconstitucional? Né? Cadê, se todos são iguais perante a lei, por que a pessoa normal não tem e o empresário tem? Porque o princípio da igualdade tem que estar atrelado a uma principiologia maior. Qual? É tratar desigualmente os desiguais. Aí que está o grande princípio da igualdade. E o empresário está numa situação desigual em relação aos demais. Por quê? Porque ele está numa atividade de extremo risco. Né? É extremamente arriscada a atividade empresarial. Esse é um pressuposto básico que tem que ser entendido, tem que ser incorporado pelos operadores de direito, sob pena de não conseguir entender alguns sistemas protetivos. E ver que isso, na verdade, é um interesse mais social do que propriamente direto do empresário. E um terceiro instituto, que é a limitação da responsabilidade. Quando se cria limitada, ou mesmo uma SA, tipos societários em que limitam a responsabilidade, qual é a função desse limite de responsabilidade? A função, né? A função é exatamente o quê? Proteger o investimento. Diminuir o risco. Se você deixar o risco em algumas interpretações, né? Quem estiver aí acompanhando a semana vai ter o prazer de ter a palestra aí do Dr. Carlos Monteiro sobre direito do trabalho, mas a minha crítica à Justiça do Trabalho, que não visualiza a necessidade de sistema protetivo, criando às vezes até injustiças sociais. Né? Seja em relação ao processo alimentar, seja em relação à limitação da responsabilidade. Vejam, quando o direito fala, eu vou tirar uma parcela do meu patrimônio, eu, Ivan Vitale, vou retirar a parcela do meu patrimônio, tirar dinheiro dos meus bens pessoais e colocar numa atividade econômica, e eu quero que limite o meu prejuízo a este dinheiro que eu estou investindo, que eu posso perder esse dinheiro que eu estou investindo, mas resguardar o meu patrimônio, limitando a minha responsabilidade, é um incentivo ao risco. Desculpa, é um incentivo à atividade econômica a limitar o risco. Porque a partir do momento que você tem um sistema, que eu retiro uma parcela do meu patrimônio, coloco numa empresa, e o sistema jurídico fala, ó, fora esse dinheiro que você está investindo, você pode perder tudo. E assustadoramente algumas decisões que eu tenho visto, né, até de perda do bem de família. Então, a partir do momento que o sistema jurídico fala, ó, você pode perder o bem de família, quem é aquela pessoa que vai querer investir? Fiquei feliz ontem com não estou conseguindo baixar aqui porque... Só um minutinho.
não tô, parece que eu não estou conseguindo baixar, achei que eu ia ter uma súmula, estava no e-mail até do TRT, São Paulo, depois eu confirmo isso aí. Mas ele falou que é possível a locação do bem de família, ele seria impenhorável, se mostrar que aquela locação é para o sustento da família. Fico até feliz quando vi isso. Porque você enxerga hoje várias decisões piorando o bem de família. Então vejam só, a partir do momento que alguém fala para mim assim, Ivan Vitali, você teve uma ideia de um negócio? Fala, eu tive. Né? Eu vou retirar a parcela do meu patrimônio para investir no meu negócio. Agora, fique ciente de uma coisa, se o seu negócio não der certo, que várias circunstâncias podem fazer com que ele não dê certo. Porque ao mesmo tempo que eu estou tendo essa ideia, outro pode estar tendo uma ideia melhor ainda. Quem me garante que eu sou o mago das ideias? Né? Então, várias circunstâncias, ou até imperícia, a falta de boa administração pode ocorrer, mas a partir do momento que falam para mim, você não pode errar, porque se você errar, fora esse dinheiro que você está investindo, né, você pode perder todo o seu patrimônio, inclusive o seu bem de família. Sabe onde você mora hoje com a sua mulher, com os seus filhos? Fique ciente que talvez você possa perder. Será que eu invisto? Poxa, mas isso é um risco exacerbado. Deixa o dinheiro como está. Não vou investir. Mas você vai poder perder de ganhar muito. Mas tá bom do jeito que tá, também não... Porque eu queria ganhar mais, mas o risco é muito grande. Então não invisto. Nessa que eu falo não invisto, deixei de gerar postos de emprego, deixei de gerar tributos, deixei de gerar empregos indiretos, porque eu estaria fomentando uma economia, como alguém dentro do sistema. Pergunto, quem é o maior prejudicado? Né? O empresário ou a sociedade? Claro que é a sociedade. Então, por isso que no próximo módulo a gente vai trabalhar exatamente o porquê desse sistema e como o advogado hoje deve lutar para que esse sistema vigore, porque ele está em vigência. Existe o Instituto da Recuperação, existe a limitação, existe a figura do empresário, né? E nortes que a gente está dando aí dentro de um projeto do novo Código Comercial. Tá certo? Até o próximo módulo aí nosso.